O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira o texto base da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária. Foram 330 votos a favor e 104 contrários. Os deputados dão seguimento à análise dos destaques de hoje. Pois é, inclusive os deputados já voltaram com essa análise, né? O projeto, só lembrando, é de autoria do Executivo e teve tramitação iniciada na Câmara dos Deputados. Após a aprovação, a matéria passou pelo Senado e retornou à Casa pela baixa aí na nova apreciação. O projeto de lei complementar conclui a reforma tributária ao detalhar as regras de funcionamento dos novos tributos na IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Síria. André, e essa proposta, ela detalha o funcionamento dos novos tributos sobre o consumo e estrutura ali o comitê gestor responsável aí por toda essa administração do imposto compartilhado entre União, estados e também os municípios. Uma das mudanças promovidas pelo Senado, derrubadas por Mauro Benevides Filho, está no imposto seletivo sobre bebidas açucaradas. Ele derrubou a previsão de um teto máximo de 2%. Pois é, André. Além disso, Benevides retomou também o trecho do texto da Câmara que dá um prazo maior aí para que os microempresários individuais decidam se não querem ficar no regime de não cumulatividade plena, mas sim ficar pagando sobre o faturamento. O texto final institui de forma definitiva o comitê gestor do IBS, responsável por administrar o imposto compartilhado entre União, estados e municípios. O colegiado passa a ter, então, estrutura própria, caráter público especial, governança permanente, mandatos definitivos e alternância entre representantes estaduais e municipais. Pois é, e esse projeto fixa ainda regras de transparência, prestação de contas e um teto de custeio de até 0,2% da arrecadação do IBS por ente federativo, por cada estado. A proposta consolida as regras, consolidada já, na verdade, as regras operacionais dos novos tributos sobre o consumo, criados pela forma tributária. O IBS de competência estadual e municipal e a CBS federal. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o advogado tributarista Flávio Bernardes. Muito boa noite, já obrigado por participar com a gente aqui de O Tempo News. Boa noite, André. Boa noite, Síria, todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui com vocês compartilhando desse assunto tão espinhoso. Pois é, Flávio, espinhoso e complicado de entender, né? Então, explica pra gente de um modo geral o que muda aí, o que a gente pode esperar de mudança geral? Bem, esse PLP 108, na realidade, é o segundo projeto de lei complementar da reforma tributária, da emenda constitucional 132 do final de 2023. A base da cobrança dos tributos do IBS e da CBS está na lei complementar 214, já aprovada. E esse projeto de lei que começou a tramitar, como foi exposto na Câmara, foi pelo Senado com algumas modificações e agora retorna à Câmara, teve aprovação, algumas do Senado permanecem, outras foram restabelecidas pelo relator Mauro Benevides, e existem destaques que estão aí na pauta dessa tarde para serem apreciadas pelo plenário. Mas esse chamado PLP 108, ele trata sobretudo da organização desse chamado comitê gestor, que é uma nova entidade, chama de regime especial. A gente no direito ainda não qualifica tão bem o que é isso que nasceu, porque ele está acima de estados e municípios, ao mesmo tempo que administra e compartilha as competências que são dos estados e dos municípios relativas ao IBS. Então, toda a gestão do novo imposto, que passa a vigorar em 2027, na realidade, agora em 2026 é só uma alíquota teste, a União que faz toda a coordenação. Então, todo o novo imposto estadual e municipal, que vai substituindo gradativamente o ICMS e o ISS até 2032, vai ser coordenado por esse comitê gestor. Então vejam, 0,2% do custeio parece uma quantia pequena, mas nós estamos falando de provavelmente mais de 20 bilhões de reais de custo
para se ter um conselho superior, uma diretoria executiva, órgãos para uniformizar as decisões que vão ser proferidas sobre o IBS, isso tudo junto à Receita Federal e com sede em Brasília. Então, esse é o principal objetivo. Algumas questões, como a mencionada do imposto seletivo, tem a discussão das alíquotas dos medicamentos, que retornou ao que era o texto original da Câmara. Então, são mudanças nessa lei complementar que já foi aprovada. E uma outra parte importante desse novo projeto é que ele traz uma regulamentação detalhada do ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação dos Estados. Não tem uma mudança significativa, a não ser tributação de bens no exterior, mas dentro de uma nova concepção. Agora, Flávio, nós podemos dizer que com esse projeto a reforma tributária está efetivamente concluída do ponto de vista legal? Gostaria, até porque nós já temos aí mais de 2 anos de texto de reforma tributária. Mas o que eu diria ainda pendente? Algo que parece simples, mas traz toda a diferença. Ninguém sabe ainda qual que vai ser a alíquota final do IBS e da CBS e como que portanto, serem substituídos ao longo de 2027 a 2032. Então, tenho acompanhado cálculos, projeções, mas que são estruturadas numa possível alíquota de 28%, e que precisa ainda ser definida quanto que é de CBS, qual o montante do IBS. Ao mesmo tempo, tem conversado e orientado os municípios e me perguntam qual que vai ser a minha alíquota. Eu falei, você tem uma alíquota padrão, mas a Constituição te garante que você possa fixar a sua própria alíquota. Então, isso é autorizado no texto constitucional. Cada município e cada estado pode fixar a alíquota que julgar pertinente. Existe uma alíquota base que vai ser definida. Então, o que parece apenas mais um detalhe é o que vai definir, no final, a carga tributária que todos nós, cidadãos, vamos suportar aí na tributação sobre o consumo. Olá, Flávio, boa noite. Eu queria falar um pouco mais sobre essa transição, né, o período de transição. Você falou um pouco agora, citou rapidamente, mas essa reforma tributária, todas essas mudanças, elas não vão ser sentidas pela população de uma hora para outra, né? A gente teve a aprovação do mérito desse texto há praticamente 2 anos, quando houve a promulgação, uma primeira etapa de regulamentação, que foi quando o Congresso Nacional definiu ali o que seria cobrado sobre qual imposto, e agora essa segunda etapa de regulamentação que trata sobre a gestão desses impostos. Mas há todo um tempo de transição calculado. Como que isso vai ser feito para a população quando, por exemplo, que a gente vai ter uma transição total finalizada dos impostos que a gente tem hoje até os novos impostos que vão substituir essa carga atual? Então, isso traz até uma complexidade, não só para todos nós cidadãos, mas também e especialmente para os contribuintes, né, e as empresas, os pequenos e microempresários ainda estão começando a acompanhar esse assunto, porque há toda uma modificação de obrigações acessórias. A ação só se finaliza em 31 de dezembro de 2032, são só a partir de 2033 que o atual sistema tributário deixa de existir. Estamos falando de ICMS e ISS. Mas, ao mesmo tempo, ele que inicia essa transição em janeiro de 2027, nós temos que conviver com os dois sistemas. Na medida em que vai aumentando a alíquota do IBS para os estados e municípios, também vai se tendo a redução do ICMS, dos ISS dos municípios. E também isso tudo vai ter que ser espelhado, por exemplo, nas fiscais onde os podemos enxergar, ainda que não tão nitidamente, mas da forma que hoje a legislação, qual que seria o custo do que nós estamos pagando no preço. Só a CBS, que substitui o PIS e a COFINS, que são contribuições da União, que entram em vigor na sua integralidade em janeiro de 2027. Extingue o PIS e COFINS e o IPI permanece só o da Zona Franca de Manaus. Agora, a transição do IBS de estados e municípios, nós vamos aí conviver até, por enquanto, e já alguns discutem antecipar,
até 2032. Agora, sobre esse teto, né, a retirada do teto de 2% de imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, isso pode aumentar aí a carga tributária desses produtos? A gente está falando o quê? De refrigerante, esses sucos de saquinho, essas coisas, pode aumentar muito a carga tributária deles? Exatamente, e até interessante porque alguns dos produtos que são à base de vegetais, eles tiveram a sua alíquota reduzida e isso permanece por enquanto no projeto. Mas o imposto seletivo é interessante porque é um novo imposto que nós no Brasil nunca tivemos, então não estamos acostumados, é um imposto que é comum na União Europeia, na sua utilização, então ele não é nem IBS nem CBS, ele é um novo imposto seletivo para minorar a situação de saúde e meio ambiente em questões ou atividades mais gravosas. Então, como nesse caso da bebida, há uma preocupação sim de ter uma possível majoração. E é interessante que esse imposto seletivo é o que a gente chama na área jurídica de um imposto extrafiscal. O objetivo dele não seria, como não é nos outros países, basicamente a arrecadação, mas ele é para induzir determinados comportamentos para a sociedade, como acontece hoje no IPI mais caro para cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo, e bebidas alcoólicas terão esse imposto seletivo, assim como cigarro, da mesma forma. E por que digo isso? Porque o que se tem saído de matéria é que nesse caso das bebidas vai substituir o ICMS de FAO, que é o diferencial de alíquota de ICMS. Só que o ICMS de FAO é dos estados, o imposto seletivo é da União. Então, não há uma correlação direta. Então, se vai aumentar exatamente a carga tributária, que é a minha opinião que vai acontecer, a gente não sabe por quê. Porque o ICMS está sendo substituído na sua integralidade e há uma tendência até de aumentar a carga tributária a partir do IBS e não do imposto seletivo. Agora, Flávio, outro ponto. Na sua opinião, na sua avaliação, de fato, aí esses novos tributos realmente vão simplificar o sistema tributário brasileiro? Vão. Isso é um fato. E por quê? Porque a gente elimina PIS, COFINS, ICMS, ISS, com legislações bem distintas, critérios diferentes, embora todos eles sejam tributos incidentes sobre o consumo. Então, há uma unificação da base tributável, que a gente chama, que vai facilitar para o empresário, vai facilitar para o cidadão fazer a leitura da sua carga tributária. Não vai haver redução de carga tributária, mas a legislação em si vai ter uma simplificação. E também o recolhimento através do que eles chamam, intitulam hoje do split payment. A única complexidade que nós temos vai ser manejar essa estrutura em que continuam agindo estados, municípios e União, com impostos, no caso dos estados e municípios, o IBS, a União, um outro tributo diferente, tudo com base na mesma legislação, incidência única, mas com administrações tributárias diferentes. Então, esse operacional, que é essa aprovação da semana com o PLP 108, que vai consolidar, é que mesmo este sendo o objetivo do projeto de lei, não vai ficar muito claro. Eles falam, o município vai fiscalizar, mas agora qual que é o município? De destino ou de origem? Vai ser junto com os estados? Vai ser junto com a União obrigatoriamente? Eles falam em fiscalização conjunta ou cofiscalização. Então essas regras ainda não estão muito claras e nem para nós, sou procurador de Belo Horizonte, atuo no setor público, nem para nós que somos atuantes profissionalmente do setor público, ainda está claro qual que vai ser a função certa de um auditor fiscal municipal, de um procurador do município ou do estado, dentro dessa cobrança dos novos tributos. Agora, Flávio, outra dúvida aqui. Para o consumidor final, na verdade, é possível esperar redução de preços ou isso depende de vários outros fatores aí para chegar a essa conclusão? Diria que apenas com relação à cesta básica ou alguns medicamentos que têm redução de 60%, alguns têm isenção, outros redução de 60%. Tirando isso, e sobretudo quando a gente fala no setor de serviços, deve-se ter um aumento de carga tributária. E no setor de serviços, esse aumento vai ser significativo,
por conta do novo mecanismo do IBS, que é muito diferente do ISS, onde a alíquota máxima era de 5%, e agora o setor de serviços pode se submeter a uma alíquota de 28%, sem ter muito o que se deduzir nessa modalidade de débito e crédito, de não cumulatividade, que orienta o novo imposto. Então, o consumidor de produtos, tirando cesta básica, deve ter pequeno acréscimo, e o de serviços um acréscimo bem maior. Agora, há risco de aumento de burocracia e mesmo com essas regras de gestão compartilhada, Flávio? Não, a princípio a previsão e esperamos que isso aconteça, é de um sistema unificado. Então, o sistema de notas fiscais, essa mudança que o Senado colocou de uma integração dos municípios, ou um protagonismo dos municípios, foi retirado dessa aprovação dessa semana na Câmara. Então, quem vai definir o modelo de nota fiscal, por exemplo, vai ser o Comitê Gestor juntamente com a União, então vai ser conjunto. Os sistemas tributários também se esperam que sejam unificados, já começaram o período de teste no meio do ano para grandes empresas, inicia agora a partir de 1º de janeiro, então os empresários têm que ficar atentos a isso, apesar de não começar a incidência, há uma alíquota teste de 0,1%, mas as notas fiscais, as obrigações acessórias, elas já começam a ser implementadas. Então, com o tempo, deve-se ter uma simplificação nessa chamada operacionalidade do sistema. A gente tem mais um fator nessa reforma tributária de forma ampla, que é o chamado imposto seletivo, que foi apelidado de imposto do pecado, por incidir aí sobre loterias, álcool, cigarros. É uma forma de desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde. A gente tem algo hoje na legislação tributária que seja semelhante a isso, ou é uma inovação que essa reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional traz para o país? Essa vai ser realmente uma inovação, ainda temos discutido pouco o assunto, precisamos fazê-lo mais. Recentemente, sentei num congresso em Coimbra exatamente fazendo essa comparação de como vai ser o modelo brasileiro comparativamente com o modelo europeu. Lá, essa característica de combater algo que é nocivo à saúde, ao meio ambiente, e no direito europeu tem outras externalidades que a gente chama, diferentes das nossas, não é o que se espera aqui. Aqui a nossa grande preocupação é que o imposto seletivo vire mais um imposto arrecadatório, para aumentar a conta pública, e não um imposto que vá inibir essas condutas, em tese, que são realmente danosas na sua potencialidade ao nosso meio ambiente ou à saúde do cidadão. Esse que é a grande preocupação dessa novidade, porque nós não temos nenhuma referência disso no Brasil, do governo transformar isso em dinheiro nos cofres públicos e não mensurar se o resultado de melhorar a situação da saúde pública brasileira e do meio ambiente está acontecendo. Agora, Flávio, o que os contribuintes, de uma forma geral, os empresários, microempresários, o que eles já podem fazer desde já para se prepararem aí para essas mudanças? Aí realmente vai, além da leitura, se inteirar, e é um tema complexo, não tem jeito. A gente está tentando simplificar o mais complexo ainda da tributação no Brasil, se cercar aí de profissionais, especialmente da área contábil e da área jurídica, profissionais de consultoria, até de outras áreas de conhecimento, mas que atuam nesse acompanhamento do dia a dia contábil, financeiro e fiscal das empresas. Isso vai ser necessário nesse momento, especialmente no momento de transição, até que se tenha toda a adequação. Depois há a possibilidade, é o que se espera, de reduzir um pouco o que vai ser gasto e investido nesse momento. Mas os empresários precisam enxergar brevemente qual que é o impacto disso na sua atividade produtiva. Por exemplo, esse split payment muda toda a forma de fluxo de caixa. Ainda que o tributo fosse o mesmo, o tributo hoje você paga depois que vende o produto, e ainda tem um período de apuração, então no mínimo 30 dias. O split payment hoje já paga e é separado antes de você receber.
segregado no que eles compartilham, já vai direto o valor para os cofres públicos. Então, isso vai trazer um impacto de fluxo financeiro, independentemente do aumento de custo para o empresário. Então, ele precisa estar preparado para analisar esses impactos. Ou seja, deve se munir de muita informação aí sobre todas essas mudanças que estão à vista e que vão acontecer futuramente, né? Isso tudo com o imposto de renda que acabou de ser mudado. Então, é um final de ano cheio de surpresinhas na área tributária, como costuma acontecer. Tá certo, olha só, Flávio Bernardes é advogado tributarista. Flávio, muito obrigada, viu, por atender o nosso chamado, por estar conosco aqui, nos ajudando a entender um pouco mais desse assunto, que é tão complicado às vezes para boa parte da população, para a maioria das pessoas, né? E a gente tem que entender que tem que estudar, tem que colocar ali tudo na ponta do lápis para ver o que isso vai significar para o nosso bolso no final das contas. Uma ótima noite para você e até uma próxima. Boa noite, muito obrigado, um abraço a todos do Tempo News.